Você já se perguntou o que aconteceria se um lugar fosse tão maldito que nenhuma pessoa que entrasse lá conseguisse sair ilesa? Alguns lugares ao redor do mundo carregam histórias tão perturbadoras que, ao ouvi-las, um arrepio percorre a espinha. Imagine então estar em um desses lugares, sentir que algo está à espreita, mas não saber exatamente o que. E se essa sensação não fosse apenas medo? E se fosse uma premonição de algo muito pior? Prepare-se, pois hoje você vai conhecer um desses lugares, onde o mal parece ter feito morada para sempre. A história começa em uma pequena cidade do interior, onde as casas se amontoam ao redor de um antigo hospital abandonado, conhecido apenas como o Asilo dos Sussurros. Dizem que o hospital foi inaugurado nos anos 50, com a promessa de oferecer um atendimento de excelência para doentes mentais. Mas logo após a sua abertura, estranhos relatos começaram a surgir. Pessoas que visitavam o local para trabalhar, fazer entregas ou até mesmo cuidar de parentes, relataram ouvir sussurros durante a noite, ouvir passos nos corredores vazios e, em algumas ocasiões, ver sombras movendo-se sozinhas. Logo, o hospital foi fechado por questões de saúde, mas ninguém jamais foi capaz de desvendar o que realmente aconteceu ali. O edifício ficou para trás, abandonado, mas com sua reputação intacta, uma reputação de terror e mistério. Até que um grupo de amigos, em busca de uma aventura, decidiu investigar o local. Entre risos nervosos e piadas sobre coragem, o grupo de amigos chegou à entrada do antigo asilo. A porta, quebrada e enferrujada, estava entreaberta, como se aguardasse a chegada deles. A luz da lanterna refletia nas paredes mofadas, e o cheiro de umidade era quase insuportável. Eles avançaram, mas conforme caminhavam pelos corredores, a sensação de estar sendo observado aumentava. Um dos amigos, Lucas, mais cético que os outros, insistia que tudo não passava de história para assustar turistas. Mas o lugar estava mais do que preparado para derrubar esse argumento. Enquanto eles desciam uma escada, o som de uma cadeira de rodas rolando pelo corredor ecoou ao fundo. Todos pararam. Foi só o vento, disse Lucas, mas ninguém acreditava. Foi quando Clara, uma das meninas do grupo, sentiu um toque frio em seu ombro. Ela virou rapidamente, mas ninguém estava ali. O medo começava a tomar conta de todos, mas, em vez de voltar, eles decidiram continuar. Até que chegaram a uma sala no fundo do hospital, onde o ar parecia mais pesado e o silêncio era absoluto. A sala tinha uma grande janela quebrada, por onde a luz da lua entrava, criando sombras fantasmagóricas. No centro, uma mesa de metal estava coberta por papéis amarelados e objetos antigos, como se alguém tivesse deixado tudo às pressas. Mas o que mais chamou a atenção deles foi uma fotografia em preto e branco, jogada sobre a mesa. Era uma foto de um grupo de médicos e enfermeiros, todos sorrindo ao lado de pacientes. Porém, um detalhe não passou despercebido. Em um dos cantos da imagem, uma figura sombria se destacava, quase invisível, com olhos vermelhos. Antes que alguém pudesse comentar, as luzes das lanternas começaram a piscar. O ar ficou mais gelado e, ao fundo, começaram a ouvir vozes. Primeiro, baixas e indistintas. Depois, mais altas, como se um coro de sussurros se aproximasse. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria, e uma pressão terrível começou a apertar o peito de todos. O pânico se espalhou rapidamente, mas o pior estava por vir. A porta da sala bateu com força, trancando-os ali dentro. O terror tomou conta do grupo, que agora estava preso em um lugar que parecia não querer deixá-lo sair. Clara foi a primeira a gritar, tentando abrir a porta com todas as suas forças, mas sem sucesso. Foi então que ela viu algo se mover na escuridão. Uma sombra, mais nítida, se aproximou deles lentamente, sem fazer o menor som. Antes que alguém pudesse reagir, o grupo foi envolvido por uma presença que não parecia humana, uma força que os fazia sentir uma dor insuportável. Então, algo inexplicável aconteceu. A sala, que parecia prestes a engolir todos ali, de repente se acalmou. O som das vozes cessou. A luz voltou a brilhar com normalidade. Quando conseguiram abrir a porta, estavam de volta à entrada do hospital, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que o mal havia tocado suas almas.
O grupo deixou o hospital com um único pensamento: aquele lugar estava amaldiçoado, e quem entrava ali nunca saía completamente. O que eles não sabiam é que, ao sair, deixaram uma parte de si mesmos para trás. Clara, especialmente, começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a figura sombria da foto. E, em cada um deles, ela via aquele lugar se expandindo, mais escuro e mais sedento por almas. Ela nunca mais seria a mesma. O que aconteceu naquela noite no Asilo dos Sussurros nunca foi totalmente explicado. Muitos tentaram entrar, mas poucos saíram intactos. Se você algum dia passar perto desse hospital, tenha cuidado. Alguns lugares são amaldiçoados para sempre, e uma visita pode ser mais do que um simples passeio. Às vezes, é melhor não saber o que se esconde nas sombras. E se você já se sentiu atraído por lugares como esse, talvez seja a hora de reconsiderar. Agora, deixe-nos saber, você teria coragem de visitar um lugar assim? Ou preferiria ficar na segurança de seu lar, longe de tudo que está esperando por você em lugares amaldiçoados? Deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias aterrorizantes como essa. Era para ser apenas mais uma noite tranquila. A lua cheia iluminava a rua deserta, e os cães estavam em silêncio, o que não era comum. Porém, um som começou a se destacar. O barulho de unhas arranhando o chão, cada vez mais perto. Não era o som de um cachorro comum. Algo diferente, algo mais profundo, mais inquietante, fazia os pelos da nuca se arrepiarem. A noite estava mais fria do que o normal, e os latidos distantes, até então comuns, começaram a se tornar agudos e desesperados. Mas, quando olhou pela janela, nada estava lá. Só a escuridão da noite e um ar pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Vinícius e sua esposa, Amanda, estavam ansiosos pela mudança para a casa nova. Localizada em um bairro afastado, cercada por um grande campo e uma floresta densa, a casa tinha um charme rústico que encantou o casal. Eles levaram seus 2 cães, Max e Bella, que eram inseparáveis. Durante os primeiros dias, a casa parecia perfeita, mas logo começaram a perceber algo estranho. Max, o mais velho, começou a agir de forma estranha. Ele ficava horas encarando o mesmo ponto da parede ou da porta, como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia. Bella, normalmente brincalhona e amigável, se tornou inquieta, latindo para a escuridão da noite, sem motivo aparente. O comportamento de ambos, antes totalmente tranquilos, deixou Vinícius e Amanda desconfortáveis, mas eles tentaram ignorar, achando que era apenas adaptação à nova casa. Na terceira noite, a situação piorou. Amanda acordou com o som de latidos vindos de fora, intensos e desesperados. Ela foi até a janela e viu Max e Bella, na varanda, olhando fixamente para o meio da floresta. Seus corpos estavam tensos, os pelos arrepiados, e as patas tremiam. Vinícius foi até lá e tentou acalmá-los, mas algo no ar estava diferente. O som dos latidos parecia ecoar, mas, ao olhar ao redor, nada estava visível. Amanda se aproximou e viu algo no horizonte, uma figura sombria, flutuando entre as árvores, que parecia se mover com a brisa. Seu coração disparou, e os cães começaram a latir ainda mais alto, como se quisessem alertá-los sobre algo muito mais sinistro. Eles ficaram naquela posição até o amanhecer, sem se moverem, sem desviar os olhos do ponto na floresta. Quando o sol finalmente apareceu, a figura havia desaparecido, mas os cães não cessaram seus latidos até que o dia estivesse quase no fim. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Vinícius decidiu investigar a floresta, sem contar a Amanda. Quando ele entrou na mata, a sensação de estar sendo observado era palpável. A cada passo, os latidos de Max e Bella se intensificavam, mas eles estavam em casa, na varanda, como sempre. Então, ele ouviu um ruído vindo do fundo da floresta. Algo se movia rapidamente entre as árvores, mas não podia ser visto. Ele seguiu o som, até chegar a uma clareira onde encontrou uma velha cabana, aparentemente desabitada. Ao se aproximar, o som de passos o fez parar. Ele se virou, e ali, parado na borda da clareira, estava um cachorro, um animal grande, com os olhos brilhando na escuridão. Mas algo não estava certo. Seus pelos estavam embaraçados, e sua pele parecia queimada. Os latidos, agora,
não eram mais de aviso, eram de pura raiva. Antes que Vinícius pudesse reagir, o cachorro desapareceu na escuridão da floresta, deixando-o paralisado, com o sangue gelado. De volta a casa, Vinícius mal conseguia conter o medo. Ele contou a Amanda sobre o que havia visto, mas ela parecia mais preocupada com algo ainda mais estranho. Max e Bella estavam agindo de forma muito mais agressiva. Eles pareciam estar se preparando para algo. Então, naquela noite, um som horrível preencheu a casa, um rugido baixo e gutural, vindo de dentro da casa. Max e Bella correram em direção ao porão, latindo freneticamente. Vinícius, hesitante, o seguiu, mas ao descer as escadas, encontrou algo que não conseguia compreender. O porão estava vazio, mas no centro, havia uma enorme sombra que parecia pulsar, como se estivesse viva. Os cães começaram a uivar, uma melodia dolorosa e desesperada, enquanto a sombra se aproximava, se materializando diante deles. Antes que pudesse reagir, o chão se abriu sob seus pés, e Vinícius se viu caindo em um abismo sem fim, com o som dos latidos ecoando em sua mente, até que tudo ficou em silêncio. O que aconteceu com Vinícius e Amanda naquela noite ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que eles nunca saíram da casa. Outros afirmam que, à noite, é possível ouvir os latidos de Max e Bella, agora inconfundíveis, e a presença daquela figura sombria que os cães pareciam temer. Mas uma coisa é certa, os cães, com sua lealdade e instinto, sabiam que havia algo na casa, algo que não era para ser visto por olhos humanos. E talvez, apenas talvez, eles sejam os últimos a saber o que realmente se esconde na escuridão. Se você acredita que os animais podem ver coisas que nós não podemos, compartilhe essa história com seus amigos. Inscreva-se para mais mistérios e relatos assustadores. Até o próximo pesadelo, se você tiver coragem. Era para ser apenas uma noite normal. Mas quando o latido distante cortou o silêncio, algo dentro de Elisa gelou. Os cães que sempre estavam tranquilos e silenciosos àquela hora começaram a uivar de forma incontrolável. Ela correu até a janela e olhou para o quintal. Mas não havia nada. O latido continuava, vindo de um lugar distante, porém tão próximo que parecia ressoar dentro de sua casa. Elisa sentiu um arrepio na espinha. A noite, antes serena, agora estava repleta de um pressentimento macabro. Algo estava acontecendo, e ela não sabia o que. O silêncio, então, se instalou novamente. Mas o latido não cessou. Ele estava lá, bem atrás dela, onde ela não ousava olhar. Elisa sempre amou cachorros. Cresceu com eles, adorando suas lealdades, suas presenças confortantes. Quando ela e seu marido, Lucas, se mudaram para uma pequena casa nos arredores da cidade, trouxeram 2 cães com eles. Marley, um Golden Retriever carinhoso, e Rufus, um pastor alemão protetor. A casa era velha, mas cheia de charme, com um grande jardim e um bosque logo atrás. Na primeira noite, tudo parecia perfeito. Marley e Rufus estavam tranquilos, explorando os novos espaços. Mas a paz logo foi interrompida. No começo, foram apenas pequenas coisas, um arranhar na porta, um latido repentino no meio da noite. Nada que, à primeira vista, parecesse incomum. Contudo, com o passar dos dias, Elisa começou a perceber que algo estava errado. Ela notava que os cães se recusavam a sair sozinhos no jardim, olhavam para os cantos escuros da casa e às vezes, uivavam para a floresta atrás dela, sem motivo aparente. Lucas achava que eram apenas as novas rotinas, mas Elisa não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais. Na noite em que o latido ecoou de forma tão perturbadora, Elisa não conseguiu ignorar os sinais. Ela acordou com um pulo, seu coração acelerado, quando o som de latidos veio do quintal, mais forte e desesperado do que nunca. Ela tentou acalmar-se e ignorar, mas então ouviu o som vindo de dentro da casa. Marley estava na sala, tremendo, com um olhar fixo no corredor escuro. Rufus, por sua vez, estava agitado na porta da cozinha, pronto para atacar. Elisa se aproximou com cautela, mas o ambiente estava estranho, quase opressor. As sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria, e o ar estava pesado. Quando ela começou a andar pelo corredor, o latido se intensificou, vindo de algum lugar dentro da casa. Elisa sentiu um calafrio. O latido parecia estar em cada cômodo,
Mas ao abrir as portas, nada estava lá. Ela estava sozinha, exceto pelos cães. Mas eles estavam olhando para a escada que levava ao andar superior, onde nunca haviam subido antes. Determinada a descobrir a origem do barulho, Elisa subiu as escadas. Ao chegar no topo, uma sensação estranha tomou conta dela. A casa estava em completo silêncio, mas as sombras nas paredes pareciam mais densas, mais ameaçadoras. Ela se aproximou de um quarto vazio, onde, ao abrir a porta, um uivo estridente a fez saltar para trás. Era Marley, uivando de uma maneira nunca antes vista. Ele estava no meio do quarto, os olhos arregalados e o corpo rígido. Mas, ao olhar mais de perto, Elisa percebeu que o cão não estava olhando para ela. Ele estava olhando para o canto do quarto, onde uma figura sombria parecia surgir das sombras. Uma presença estranha e ameaçadora, que só os cães podiam ver. Rufus apareceu atrás dela, em um estado de pânico, com os pelos arrepiados. Elisa então percebeu que os cães estavam tentando protegê-la de algo invisível. Algo que eles viam, mas que ela não conseguia compreender. Ela sentiu a pressão no peito, como se algo estivesse tentando se apoderar da casa. O latido não cessava, e a figura no canto parecia se aproximar, crescendo em tamanho. Foi quando ela ouviu uma voz fraca, sussurrante, que disse: "Você não deveria estar aqui." Antes que Elisa pudesse reagir, a casa foi tomada por um som ensurdecedor. O uivo coletivo de Marley e Rufus, agora unidos em um grito que parecia rasgar o tecido da noite. A figura sombria, com os olhos brilhando na escuridão, se materializou completamente diante dela. Ela tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão, como se a casa tivesse se tornado uma prisão. Foi quando ela percebeu: os cães não estavam apenas protegendo-a. Eles estavam tentando impedi-la de ver algo que era muito mais antigo e muito mais perigoso do que ela poderia imaginar. A presença, antes invisível, agora estava em pé, diante dela, ameaçadora e fria. E quando a sombra se moveu para atacá-la, o último latido de Marley e Rufus soou em uma explosão de terror, como se eles soubessem que o sacrifício deles seria a única chance de Elisa sobreviver. Quando o silêncio finalmente voltou, a casa parecia vazia. Mas, no fundo da noite, os latidos ainda podiam ser ouvidos, distantes, como se um aviso de algo que nunca iria embora. Elisa nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela foi levada pela sombra, outros acreditam que ela simplesmente desapareceu junto com os cães. Mas a casa, essa, permanece em pé, esperando pela próxima pessoa disposta a desvendar seus mistérios. O som dos latidos, agora mais fracos, pode ser ouvido nas noites sem luar, como se os cães ainda estivessem tentando avisar sobre o perigo que ali habita. Se você se atreve a passar por aquela casa, ouça atentamente. O silêncio pode ser mais perigoso do que você imagina. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos aterrorizantes, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar as notificações para que você não perca os próximos episódios. Até a próxima, se você tiver coragem. Naquela madrugada, o latido cortou o ar gelado de uma forma diferente. Era quase como se um eco de algo antigo e esquecido fosse sendo trazido de volta à vida. Mas o que assustava não era o som em si, mas a sensação de que ele estava vindo de dentro da casa. Cada latido parecia mais intenso, mais desesperado. Lara acordou com um sobressalto, sentindo um calafrio subir pela espinha. Seus cães, sempre calmos, estavam agitados, correndo de um lado para o outro da casa. Mas o pior estava por vir. Quando ela abriu a porta, encontrou algo que não deveria estar ali. Lara havia se mudado para casa no campo há cerca de 3 meses. Era uma construção antiga, com um jardim espaçoso e rodeada por árvores altas e densas, que criavam uma sombra imensa mesmo durante o dia. Ela estava animada com a mudança, acreditando que a tranquilidade do campo seria o antídoto perfeito para a vida caótica da cidade. Trouxe com ela seus 2 cães, Pingo e Thor, uma vira-lata esperta e um Rottweiler imenso e protetor. No começo, tudo parecia perfeito. Os cães adoravam explorar o jardim, a casa era silenciosa e Lara se sentia finalmente em paz. Mas aos poucos, o ambiente foi se tornando mais estranho. Lara percebeu que, a cada noite, seus cães pareciam mais incomodados. Pingo, o vira-lata, olhava fixamente para a porta do sótão,
enquanto Thor começava a rosnar para os cantos escuros da casa, como se estivesse sentindo algo que ela não podia ver. Foi numa noite sem luar que o clima da casa mudou drasticamente. Lara foi acordada por um latido baixo, mas intenso, vindo do corredor. Ela não sabia se deveria ficar quieta ou verificar o que estava acontecendo, mas algo dentro dela lhe dizia que algo não estava certo. Quando abriu a porta, encontrou Pingo parado na frente do sótão, os pelos arrepiados e os olhos fixos na escada. Thor estava atrás dela, também atento, mas sem fazer barulho. Lara se aproximou lentamente e, com um leve toque, acendeu a luz do sótão. Ao olhar para dentro, sentiu uma pressão no peito. O sótão estava vazio, mas o ar estava estranho, carregado, como se algo tivesse sido retirado dali recentemente. Ela achou que poderia estar apenas imaginando coisas, então decidiu subir e investigar melhor. Mas quando chegou ao topo da escada, algo a fez parar. O som de latidos agora vinha de dentro do sótão, mas não era Pingo ou Thor. Era um latido agudo, quase como um pedido de ajuda. Com o coração acelerado, Lara se aproximou da entrada do sótão. O som de latidos ficava mais alto, mas ainda assim, não havia nenhum dos seus cães em vista. Ela estava quase no topo da escada quando algo frio tocou sua perna. Pingo estava ali, agitado, como se tentasse avisá-la. Lara olhou para baixo e, ao virar para a escada, viu algo que a fez congelar. Do fundo do corredor escuro, uma figura se aproximava, mas não era humana. Era uma sombra, distorcida, com olhos vermelhos brilhando como dois faróis na escuridão. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. Thor estava em pânico, latindo ferozmente, mas a figura não parecia se importar com ele. Lara sentiu uma pressão em seu peito, e o ar ao redor dela se tornou irrespirável. Então, a figura avançou, e foi quando ela ouviu o latido. Um latido familiar, mas estranho. O som de Thor, mas distorcido, como se algo estivesse usando sua voz para se comunicar. Lara não teve tempo para pensar. Ela correu para dentro do sótão e trancou a porta atrás de si. Dentro do sótão, Lara se sentou no chão, tremendo. O latido não parava, mas estava mais distante agora. Pingo e Thor estavam fora do sótão, ainda latindo. Ela se sentiu cercada, como se estivesse em um lugar onde as leis da realidade já não se aplicavam mais. O que quer que fosse aquela coisa no corredor, ela sabia que não era humana. O pior veio quando ela olhou para o canto escuro do sótão, onde um velho baú estava parcialmente aberto. Quando Lara se aproximou, uma sensação de horror tomou conta dela. Dentro do baú, estava o que parecia ser uma coleira, mas estava coberta de sujeira e poeira, como se tivesse sido esquecida ali por muito tempo. De repente, o som dos latidos ficou insuportável. Lara correu para a porta e, ao abri-la, viu uma cena que jamais poderia ter imaginado. Os cães estavam lá, mas não eram mais os cães que ela conhecia. Seus corpos estavam contorcidos, deformados, com os olhos vermelhos brilhando como os da sombra que ela havia visto. Lara gritou, mas foi em vão. Quando ela tentou fugir, sentiu uma mão fria a agarrar pela perna, puxando-a para dentro do escuro. A última coisa que ela ouviu foi o latido de seus cães, agora em uníssono, como um aviso macabro. A casa de Lara ficou vazia, mas quem passava por ali, à noite, ainda podia ouvir os latidos distantes, misturados com o som de algo que se arrastava pela terra. Muitos dizem que os cães nunca a deixaram, que suas almas foram corrompidas pela força maligna do sótão. E quem ousa visitar a casa, à noite, jura ouvir um latido vindo do velho baú. Será que a presença daqueles cães permanece ali, tentando atrair uma nova vítima? E você, teria coragem de entrar na casa no campo e descobrir a verdade? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para mais histórias que irão deixar você com medo de dormir. Até a próxima, se você ainda tiver coragem. Naquela noite, o som dos latidos não parecia vir de nenhum cachorro. Não era um latido normal, mas sim algo profundo e ressoante, como se estivesse sendo ecoado de outra dimensão. O céu estava nublado, e a casa parecia mais fria do que o normal. Foi quando Rafaela percebeu que os cães do vizinho não estavam mais no quintal, mas algo ainda latia lá fora. E o que ela não sabia era que o latido vinha de um lugar muito mais próximo,
dentro de sua própria casa. Rafaela havia acabado de se mudar para um bairro calmo nos arredores da cidade. A casa que comprou parecia ser o refúgio perfeito, longe do barulho da vida urbana. Ela tinha um cachorro, o Toby, um pastor alemão de olhar firme e protetor. Ao se instalar, Rafaela logo percebeu que a casa tinha um histórico peculiar. Vários vizinhos falaram de uma história antiga, sobre um incêndio que havia destruído parte da propriedade que agora ela habitava. Diziam que os antigos moradores haviam perdido não só a casa, mas também seus animais de estimação no fogo. Algumas pessoas diziam até que, em noites escuras, os latidos dos cães ainda podiam ser ouvidos. No começo, Rafaela achou essas histórias absurdas e ignorou os murmúrios. Mas, com o passar do tempo, o clima na casa começou a mudar, e os latidos à noite começaram a se tornar mais frequentes e estranhos. Toby, que sempre fora calmo, começou a se comportar de maneira diferente. Ele latia para os cantos da casa, especialmente perto do porão, onde a sensação de frieza nunca parecia ir embora. Certa noite, enquanto Rafaela assistia à TV na sala, Toby se levantou de repente e correu até a porta do porão, latindo freneticamente. Ela tentou acalmá-lo, mas ele estava incontrolável. Isso não era normal. Rafaela pensou em ignorar, mas algo dentro dela fez tomar uma decisão impensada. Ela sabia que tinha que investigar. Toby, apesar de ser um cachorro muito leal, parecia estar alertando para algo muito mais sombrio. Decidiu, então, descer até o porão, com Toby ao seu lado. Quando a porta do porão se abriu, um cheiro fétido e apodrecido tomou conta do ar. O ambiente estava úmido e escuro, e o som de gotas caindo na água acumulada no chão criava uma sensação de desconforto crescente. Mas o que Rafaela não esperava encontrar lá embaixo era algo ainda mais perturbador. No centro do porão, em meio à escuridão, estava uma grande caixa de madeira, coberta por uma camada espessa de poeira e teias de aranha. Quando Rafaela se aproximou, Toby se esticou para tentar evitar que ela chegasse mais perto, mas ela o ignorou. Curiosa, abriu a caixa. O que encontrou dentro foi algo que nunca poderia ter imaginado. Dentro da caixa havia uma coleira, não uma coleira qualquer, mas uma coleira antiga, desgastada pelo tempo, com uma gravação no metal que dizia apenas Bruno. Rafaela não sabia o que pensar. Ela sabia que o cachorro do antigo dono se chamava Bruno, mas não fazia sentido aquele objeto estar ali, especialmente depois de tantos anos. Mas foi quando ela assegurou que tudo mudou. Um latido forte e agudo soou de dentro do porão, fazendo com que Rafaela caísse para trás. Toby, assustado, correu para fora do porão, latindo desesperadamente, como se quisesse avisá-la de algo. O latido que ela ouviu não vinha de Toby, mas de algo mais. Algo que estava se aproximando, algo que Rafaela não podia ver. E então, ela ouviu o som dos passos, pesados e arrastados, no fundo da casa. Aquele som não era humano, mas parecia estar cada vez mais perto, como se o cachorro, ou o que quer que fosse, estivesse indo em sua direção. Rafaela ficou imóvel, o terror tomando conta de seu corpo. De repente, a caixa se fechou sozinha, e a luz da lâmpada no porão se apagou, deixando Rafaela na escuridão total, ouvindo apenas o eco de passos arrastados que se aproximavam. Ela gritou, mas a casa engoliu o som. Na manhã seguinte, a polícia encontrou Rafaela desmaiada no chão da sala, completamente fora de si. Toby estava deitado ao lado dela, como se estivesse protegendo a dona, mas o que mais assustou os policiais foi o fato de que ele não se aproximava do porão. Quando Rafaela foi acordada, ela estava em um estado de confusão extrema. Não conseguia lembrar dos eventos da noite passada, mas o terror em seus olhos era visível. Ela tentava explicar, mas suas palavras eram incoerentes. Ela falava sobre passos, sobre o latido de um cachorro que não estava ali, sobre a caixa no porão. Quando os policiais investigaram o porão, encontraram a caixa, mas estava vazia, e o cheiro que ela mencionou havia desaparecido. Eles não encontraram nenhum vestígio de um animal ou de qualquer outro ser que pudesse justificar os latidos e o terror que Rafaela havia experimentado. Mas havia algo ainda mais sinistro, uma foto antiga, amassada, que mostrava um homem com um cachorro. O nome na parte de trás dizia Bruno, o mesmo nome da coleira. E logo abaixo, uma inscrição assustadora: o cachorro nunca se vai. Agora, a casa de Rafaela está vazia, e ninguém mais se atreve a se aproximar dela,
especialmente durante a noite. Dizem que os latidos ainda podem ser ouvidos, ecoando de dentro do porão. Alguns afirmam que são os latidos de Bruno, o cachorro do passado, preso entre as sombras e os ecos do que aconteceu naquele lugar. E você, teria coragem de investigar os mistérios dessa casa? Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias que vão gelar o seu sangue. Até o próximo vídeo, se você ainda estiver disposto a ouvir. Você acredita em cães que protegem suas almas? Lucas não acreditava até uma noite em que os latidos do seu cachorro, Thor, ecoaram pela casa de forma estranha. Algo estava diferente, algo observava da escuridão. O som inconfundível de um latido distante cortou a noite silenciosa, mas o cão de Lucas já estava em casa. O que ele não sabia era que a presença que estava lá fora era algo muito mais antigo e sinistro, algo que o próprio Thor temia. Lucas havia acabado de se mudar para a cidade pequena de Vila Encantada, fugindo da agitação da capital em busca de paz e tranquilidade. Ele se hospedou em uma casa isolada no fim de uma rua tranquila, cercada por grandes árvores e vastos campos. Seu único companheiro era Thor, um grande cachorro da raça Rottweiler, conhecido pela sua lealdade e coragem. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito, mas à medida que as semanas passavam, Lucas começou a notar coisas estranhas. A casa parecia sempre mais fria à noite, o que ele inicialmente pensou ser o clima da região. Mas o comportamento de Thor estava ficando cada vez mais peculiar. Durante o dia, ele parecia calmo, mas sempre que o sol se punha, Thor ficava inquieto, como se estivesse ouvindo algo que Lucas não conseguia perceber. Ele latiu para os cantos da casa e, frequentemente, se aproximava da janela com um olhar fixo e tenso, como se estivesse observando algo no campo escuro. Uma noite, enquanto Lucas estava deitado na cama, as coisas tomaram um rumo que ele jamais imaginaria. O vento soprava forte, e os galhos das árvores batiam contra as janelas, criando um som hipnotizante. Thor, que estava deitado ao lado da cama, levantou-se abruptamente, com os pelos do pescoço arrepiados, como se estivesse em alerta. O latido de Thor, embora baixo, tinha um tom desesperado. Lucas tentou acalmá-lo, mas o cão não parava de olhar fixamente para a janela. Ele então se levantou e foi até a janela para investigar, mas não viu nada. Apenas a escuridão se estendia além da propriedade. Por um momento, Lucas pensou que fosse apenas o instinto protetor de Thor, mas algo lhe dizia que a situação era mais grave. Ele fechou a janela, mas o latido de Thor não cessava. Isso o inquietou. Então ele decidiu sair de casa com o cachorro e investigar o que poderia estar causando essa agitação. No campo ao redor da casa, tudo estava quieto, como se o tempo tivesse parado. Mas, de repente, ele ouviu um barulho estranho, como um sussurro vindo do mato. O som parecia se aproximar, mas quando Lucas olhou, não viu nada além da escuridão da noite. Thor ficou em silêncio, os olhos fixos em algo no horizonte, como se estivesse olhando para algo que Lucas não conseguia ver. Com o coração batendo forte no peito, Lucas decidiu investigar ainda mais. Ele seguiu Thor até a borda da floresta próxima à casa, onde os sussurros se tornaram mais altos e mais claros. Thor estava agora completamente tenso, sua postura rígida, e ele se aproximava cada vez mais da escuridão da floresta. Foi quando Lucas sentiu uma presença atrás de si, algo que não estava ali antes. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada. O vento se intensificou e um som gutural e baixo ecoou ao longe, como um latido, mas não de Thor. Lucas se virou de volta para o cachorro, que estava agora paralisado, observando a escuridão na floresta. Ele se agachou, e quando olhou para os olhos de Thor, viu algo que nunca imaginou. Não eram os olhos do cachorro que ele conhecia, mas os olhos de uma criatura ancestral, cheia de malícia e sofrimento. A criatura estava ali, observando-os, com olhos vermelhos brilhantes, quase humanos. Lucas tentou gritar, mas o som não saía da sua garganta. O latido de Thor agora parecia uma advertência, mas o som da criatura se aproximando era ensurdecedor. Lucas correu de volta para casa, com Thor ao seu lado, mas o latido da criatura seguia-os. Quando ele entrou pela porta da casa, a sensação de frio e medo ficou ainda mais intensa. Ele trancou todas as portas e janelas, mas os latidos e os passos pesados do que quer que fosse ainda ecoavam pela casa. Thor estava tremendo, com os pelos arrepiados,
como se soubesse que a criatura estava ali, em algum lugar nas sombras. Eles se refugiaram no andar superior da casa, mas o latido da criatura agora parecia vir de dentro. Algo estava dentro da casa, e estava se aproximando deles. Thor latiu ferozmente para a porta, como se fosse a única coisa que o separasse do terror iminente. Quando Lucas olhou para a porta, uma sombra se projetou através da madeira, uma forma que se movia, como se estivesse tentando entrar. O cachorro, que antes estava aterrorizado, agora avançou para a porta com uma força sobrenatural. Ele latia como se estivesse protegendo Lucas de algo muito pior. Quando a sombra passou, Lucas ouviu um último grito, uma mistura de latido e um uivo agonizante. Era a criatura que se afastava, derrotada, como se tivesse sido expulsa. Mas Thor não era mais o mesmo. No dia seguinte, Lucas acordou para encontrar Thor deitado ao lado da cama, com os olhos comuns e calmos, como se nada tivesse acontecido. Mas Lucas sabia a verdade. Ele nunca mais voltou àquela casa. Eles se mudaram, e a história de Thor, o cachorro que protegeu sua alma, ficou para trás, mas a lenda da Vila Encantada persiste. Se algum dia você visitar a cidade, tome cuidado ao andar à noite. Cães como Thor ainda guardam os segredos das criaturas que vagam pela escuridão. Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e, claro, inscreva-se no canal para mais histórias de arrepiar. Até o próximo vídeo, se você se atrever a ouvir. Um latido à meia-noite pode ser sinal de alerta, ou um presságio de morte. Eduardo nunca acreditou em superstições, até a noite em que ele ouviu o latido vindo do próprio túmulo de sua família. Aquela noite fria e silenciosa, Eduardo não sabia que os latidos que ele ouvirá não eram de um simples cão. Eles eram de algo muito mais sombrio. Eduardo sempre morou em uma pequena cidade no interior, onde a vida seguia calmamente. Seu lar, uma antiga casa de campo, ficava na periferia da cidade, isolada entre árvores e campos de lavoura. O terreno onde a casa fora construída, curiosamente, havia sido um antigo cemitério. Mas nada que Eduardo ou seus pais dissessem jamais o fez questionar o local. Até o dia em que seu avô, o último membro da família a possuir o terreno, faleceu. Foi quando a verdadeira história da casa veio à tona. De onde vêm esses latidos? Eduardo perguntou certa noite, após ouvir um som de cão vindo do cemitério familiar, no fundo do terreno. Seu avô sempre afirmara que a família estava protegida pelos espíritos, e que qualquer presença maligna seria afastada por uma força invisível. Mas desde sua morte, o lugar parecia ter mudado. Eduardo não sabia, mas algo havia se despertado. Tudo começou com uma estranha sensação. Uma pressão no ar, como se a casa estivesse mais pesada, mais densa. Eduardo não sabia se era culpa de sua mente, mas ele podia jurar que havia algo de errado. O latido se tornou cada vez mais frequente, vindo sempre das direções onde seus ancestrais estavam enterrados. O cachorro parecia estar preso entre dois mundos, o da vida e o da morte. E a cada noite, a intensidade aumentava. Eduardo tentou ignorar, mas, aos poucos, ele percebeu que o som não vinha de nenhum cão vivo. Era algo mais. Algo que queria ser ouvido. Uma noite, a curiosidade o venceu, e ele decidiu investigar. Armado com uma lanterna, ele caminhou até o cemitério no fundo do terreno, onde os latidos se intensificavam, mas nunca o deixavam ver quem ou o que os estava emitindo. Ao chegar no cemitério, Eduardo parou de repente. O latido parecia ecoar de dentro das próprias tumbas. Ele apontou a lanterna para os túmulos, e foi então que viu uma sombra, uma figura encurvada, que parecia estar cavando freneticamente em um dos túmulos. Eduardo, paralisado de medo, tentou gritar, mas sua voz se extinguiu. A figura levantou a cabeça, revelando um rosto desfigurado, com olhos vazios e uma expressão de agonia. O latido, agora mais intenso, parecia vir de dentro de seu próprio peito. Ele queria correr, mas seus pés estavam colados ao chão. Quando finalmente conseguiu se mover, a figura desapareceu tão rapidamente quanto surgira, e o som dos latidos cessou de repente. O silêncio tomou conta do cemitério, mas não era um silêncio de alívio. Era um silêncio de algo esperando algo mais. Na manhã seguinte, Eduardo tentou contar a história para seus pais, mas eles não acreditaram.
Você deve ter sonhado, disseram, como se tentassem acalmar suas preocupações. No entanto, aquela noite nunca saiu de sua mente. Ele começou a sentir que algo o observava constantemente. Ele não podia mais dormir sem ouvir o latido distante e, às vezes, a sensação de que a sombra estava à espreita, esperando para puxá-lo de volta para o cemitério. Durante o dia, os latidos continuaram, mas não vinham apenas da direção do cemitério. Eles estavam em todos os lugares. Em sua casa, nos arredores, no fundo da floresta. Até mesmo na cidade, Eduardo podia jurar que ouvia o som de cães, sempre no mesmo tom desesperado, como se estivessem tentando chamar por ele. Ele então começou a perceber que o latido não era o único aviso. Cada vez que ele tentava ignorar o som, algo de pior acontecia. Os animais da cidade começaram a desaparecer. Uma onda de tragédias envolvendo cães e outros bichos aconteceu, e as pessoas da cidade começaram a se afastar. Eduardo sabia que algo estava se aproximando, e agora ele entendia o que seu avô sempre dissera: os cães não são apenas protetores. Eles também são os mensageiros. As semanas passaram e as coisas não melhoraram. Eduardo nunca mais conseguiu ter paz. Uma noite, ao ouvir novamente o latido, ele sabia o que precisaria fazer. Ele teve que voltar ao cemitério, enfrentar a sombra e encarar a verdade. Mas será que ele teria coragem? Você acredita em forças que vão além da vida? Se você já sentiu algo assim, compartilhe sua história nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias como essa. Até o próximo vídeo, e lembre-se, nem todo cachorro está aqui para proteger você. Quem nunca ouviu um latido ao longe e sentiu um arrepio? Mas e se esse latido não fosse um simples som? E se fosse um aviso? Para Ana, um simples passeio com seu cachorro a levou a um segredo de sua família, um segredo enterrado, mas ainda vivo. Mas o que ela encontrou no fim do caminho foi algo que ninguém jamais deveria encontrar. O som do latido era apenas o começo de algo muito mais sombrio que estava à espreita. Ana sempre teve uma relação forte com sua família e sua casa. Criada em uma pequena cidade no interior, ela passava seus dias em uma fazenda isolada, cercada de árvores, campos verdes e, claro, seu fiel companheiro, Max, um Golden Retriever. Ele era seu amigo inseparável desde a infância, sempre ao seu lado nos momentos de alegria e nos de tristeza. A vida na fazenda era tranquila, até uma noite fatídica em que Ana e Max decidiram fazer uma caminhada pela floresta próxima à propriedade. Era uma noite calma, a lua cheia iluminava o caminho, e o som dos grilos era a única coisa que quebrava o silêncio. Mas algo estava diferente naquele fim de noite. Max, normalmente brincalhão e curioso, estava tenso, puxando Ana para longe da floresta. "O que há com você, Max?" ela se perguntou, mas o cachorro não a escutava. Algo na floresta estava chamando por eles. Ana tentou ignorar a sensação estranha que começava a se instalar em seu peito. Ela acreditava que tudo não passava de uma superstição ou uma ansiedade boba. Mas o comportamento de Max piorava. Ele latiu repetidamente para a escuridão, como se estivesse tentando se comunicar com algo ou alguém que não podia ser visto. A cada passo que eles davam, o som de algo quebrando galho se aproximava, mas ela não conseguia ver nada. Quando Max parou abruptamente e começou a rosnar, Ana seguiu o olhar dele, que parecia fixo em algo. Ela não viu nada à primeira vista, mas ao olhar mais de perto, ela notou algo perturbador. O chão da floresta estava revolvido, como se algo grande tivesse sido enterrado ali. "Max, vamos embora", Ana disse, tentando puxá-lo para longe, mas ele resistiu, e os latidos ficaram mais intensos. Ana começou a sentir um calafrio subindo pela espinha, como se algo muito antigo estivesse acordando naquele exato momento. E foi quando ela viu, entre as sombras das árvores, uma figura pálida e esquelética, com os olhos fixos nela, observando-a com uma frieza indescritível. O terror tomou conta de Ana. Ela deu um passo atrás, mas Max estava na frente dela, ferozmente protegendo-a da figura que agora parecia caminhar lentamente em sua direção. Seus olhos estavam fixos, e cada passo que dava, o som do chão sendo pisado era abafado, como se ele não estivesse tocando o solo. A figura não fazia som algum, mas seus olhos eram como um buraco profundo,
com uma energia gelada emanando deles. Max, com os pelos eriçados, latiu de forma agressiva, mas a figura não recuou. Ana estava paralisada, sua mente tentando entender o que estava acontecendo, até que ela percebeu algo que a fez gelar. A figura, que parecia humana, estava usando roupas que ela reconheceu, roupas que pertenciam à sua própria família, à sua avó, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Não pode ser, Ana sussurrou para si mesma. A figura se aproximava mais, seus olhos fixos e vazios, e quando ela estava a apenas alguns metros de Ana, um grito estridente cortou a noite, vindo do próprio Max. O cachorro, normalmente corajoso, agora estava em pânico, recuando lentamente, como se estivesse sendo forçado a se afastar. Max, não! Ana gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura estendeu uma mão pálida e ossuda em direção a ela, e tudo ao seu redor ficou em um silêncio absoluto. Ana não sabia como, mas de alguma forma, ela conseguiu correr. Ela e Max fugiram para longe da figura, atravessando a floresta até chegar novamente na clareira onde o som dos grilos e da noite parecia mais suave. Mas a sensação de que algo estava com ela não desapareceu. Quando ela olhou para Max, o cão estava ofegante e assustado, mas ainda ao seu lado. Ao voltarem para casa, Ana decidiu investigar o que havia encontrado na floresta. Com o passar dos dias, ela começou a cavar o local onde o chão estava revolvido e, para sua surpresa, encontrou algo enterrado. Uma velha caixa de madeira, coberta com sujeira e folhas secas. Dentro da caixa, havia uma carta que falava sobre um pacto antigo feito por sua família, uma promessa feita a algo que habitava a floresta, algo que era alimentado por dor e medo. Sua avó, como revelado na carta, havia feito esse pacto para proteger a família, mas ao custo da vida de um membro da casa a cada geração. A missão de Ana estava clara. Ela agora era escolhida. Ana sabia que, se quisesse salvar sua família, teria que confrontar o mal que estava há tanto tempo à espreita. Mas será que ela teria coragem de quebrar o pacto? Ou seria ela a próxima vítima da força que assombra sua casa? E você, já enfrentou algo que parecia além da compreensão? Compartilhe sua história nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos de arrepiar. Até o próximo vídeo, se você se atrever a enfrentar o que vem pela frente. Você já ouviu um latido que te fez congelar de medo? Uma noite, o som de um cachorro oscilando entre o real e o sobrenatural levou Pedro até uma verdade que ele nunca imaginou que existisse. Mas o mais assustador não foi o latido, e sim a voz que veio logo depois dele. Uma voz que ele sabia que não deveria ouvir. Pedro sempre acreditou que sua cidade era tranquila, até certo ponto isolada dos mistérios do mundo. Ele morava em um bairro antigo, onde as casas eram grandes e as ruas estreitas, e uma sensação de calma pairava no ar. Porém, havia algo que ele nunca conseguirá entender. Todas as casas pareciam ter algum tipo de história oculta. Pedro cresceu ouvindo histórias de estranhos acontecimentos que haviam acontecido nas vizinhanças. Certa vez, um vizinho lhe falou sobre os latidos, algo que parecia comum para muitos moradores, mas que, aos olhos de Pedro, nunca fez sentido. Aparentemente, à noite, cães começavam a latir incessantemente, mas sempre de uma forma errada. Não era apenas o som de um cachorro normal. Algo os fazia latir de maneira desconcertante, quase como se estivessem desesperados. Pedro não acreditava nisso. Até a noite em que ele decidiu ir atrás desses sons. Naquela noite, Pedro acordou com um barulho estranho vindo do lado de fora de sua casa. Ao olhar pela janela, ele viu a luz fraca da lua refletindo nas árvores do jardim. Por um momento, o silêncio se fez, até que o som de latidos começou a soar no ar, e Pedro percebeu que não eram latidos comuns. Eles estavam frenéticos, mas pareciam vir de mais de um cachorro, ao mesmo tempo. Pedro sentiu uma sensação de inquietação, como se algo estivesse muito errado. Ele sabia que não tinha nenhum cachorro nas redondezas, pois a rua estava deserta. Intrigado e um pouco assustado, ele decidiu sair para investigar. Ao colocar os pés na calçada, os latidos pararam de repente, como se soubessem que ele estava ali. Pedro olhou para os lados, mas não viu nada. O que ele não sabia era que aquilo era apenas o começo. A sensação de ser observado o acompanhava enquanto ele caminhava pela rua, até que uma sombra se moveu rapidamente entre os arbustos,
desviando a sua atenção. Ele foi atrás, mas, ao virar a esquina, encontrou um cachorro, um enorme pastor alemão, encarando-o fixamente. O animal parecia normal, mas havia algo de estranho em seus olhos. Eles estavam vazios, sem vida. Ele não estava latindo mais, mas a sensação de presença, aquela sensação de que algo observava de perto, nunca havia sido tão forte. Pedro tentou se aproximar do cão, mas algo o impediu. Uma voz, suave, mas aterrorizante, sussurrou em seu ouvido: "Ele nunca vai parar de latir, Pedro." Pedro ficou paralisado, o suor escorrendo pela testa. Ele olhou para o cão, cujos olhos começaram a brilhar intensamente, como se a luz da lua fosse refletida diretamente nas pupilas. O latido, agora muito mais alto, começou a se intensificar, mas o cachorro não se movia. Quem está falando?" Pedro conseguiu perguntar, sua voz quase inaudível. "Eu", disse a voz novamente, "sou aquele que controla o que eles fazem. Sou a razão de seu sofrimento." Então, a figura que Pedro viu à sua frente se distorceu, e ele percebeu que o cachorro estava de alguma forma possuído, controlado por uma força muito maior do que ele podia compreender. A sensação de algo monstruoso se aproximando foi quase palpável. Pedro recuou, mas o cachorro avançou, como se tivesse se tornado uma máquina, com seus olhos brilhando como lanternas, fixando-o com uma intensidade assustadora. E então, o latido cessou. Tudo ficou em um silêncio profundo. Mas algo ainda estava ali, esperando. Pedro correu de volta para sua casa, com o coração disparado e a mente confusa. Ele sabia que havia algo errado, mas não entendia o que estava acontecendo. No dia seguinte, ele procurou o antigo dono da casa onde o cão estava. Ele descobriu algo que ninguém mais sabia. O cachorro havia pertencido a uma família que havia morrido tragicamente há muitos anos, em circunstâncias misteriosas, e havia se tornado parte de uma lenda local. Diziam que o espírito da família nunca havia deixado aquele lugar, e agora, o cão era o portador dessa presença. Mas Pedro não acreditava nisso. Até que, naquela noite, os latidos começaram de novo, mas dessa vez, Pedro não estava sozinho. Ele podia ouvi-los vindo da sua própria casa. Quando olhou para o corredor, o que viu não foi um simples cachorro. Era a sombra de todos os cães que haviam estado ali antes, todos reunidos em um único ser sombrio, esperando por ele. A cada noite que passava, os latidos se aproximavam mais. Pedro sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele tinha que desvendar o mistério por trás dos latidos, ou seria consumido por eles. E você, já enfrentou algo que parecia impossível de entender? Algo que foi além da sua compreensão? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais relatos como este. O mistério continua. Até a próxima. O som de um latido distante sempre foi um sinal de conforto para muitos, mas para Lucas, aquele som era um prenúncio de algo macabro e inquietante. Ele não sabia ainda, mas o latido que ele ouviu naquela noite o levaria a uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Algo estava esperando por ele, na escuridão. Lucas era um jovem tranquilo, com uma vida comum. Ele morava em um bairro pacato, onde as noites eram calmas e a maior parte dos vizinhos eram pessoas conhecidas. Seu cachorro, Rufus, sempre o acompanhava durante suas caminhadas noturnas. Eles eram inseparáveis. Mas, nos últimos dias, algo estranho estava acontecendo. Às vezes, quando voltava para casa, Lucas ouvia latidos, mas não vinha de seu cachorro. Eram latidos profundos e arrastados, como se estivessem vindo de longe, e, por mais que procurasse, não conseguia identificar de onde. No começo, achou que era apenas o barulho de cães vagando pelas ruas à noite, mas logo ele começou a perceber que o som parecia se aproximar cada vez mais, e sempre nas horas mais escuras da noite, quando tudo ao redor estava em silêncio. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Lucas voltou para casa e, ao entrar pela porta, o som dos latidos parecia mais forte. Ele chamou por Rufus, mas o cão não estava à vista. Estranhamente, o que mais o incomodava era que, ao ouvir os latidos, ele sentia como se estivesse sendo observado. Mas, quando olhava pelas janelas, não via nada além da rua deserta. Ele não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo.
Naquela noite, o som dos latidos continuou, mas dessa vez, Lucas decidiu investigar. Ele pegou uma lanterna e foi até o jardim, onde achava que o som estava vindo. Ele chamou por Rufus, mas não obteve resposta. Ele avançou até o fundo do quintal, onde a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Foi quando a lanterna iluminou algo estranho, uma figura encapuzada, com os olhos fixos nele. Lucas congelou, a respiração ficou pesada, e o latido se intensificou. Era um latido único e profundo, que vinha daquela figura. Quando a lanterna se aproximou ainda mais, o que ele viu foi ainda mais aterrador. Não era um cachorro, nem mesmo um ser humano. A figura estava envolta em uma aura de energia densa e escura, com os olhos refletindo uma luz vermelha, e o latido vinha dessa criatura, que parecia se alimentar da própria escuridão. Lucas tentou se afastar, mas algo o prendeu no lugar. A figura apontou para ele e, em um movimento brusco, os latidos se transformaram em uma onda surda que parecia invadir sua mente. Ele sentia uma dor profunda, como se os latidos atravessassem seu cérebro, ecoando sem parar. "Quem é você?" Lucas conseguiu perguntar, mas a figura apenas riu. O riso não parecia humano, parecia uma mistura de vozes distorcidas, como se uma legião estivesse rindo ao mesmo tempo. "Eu sou o guardião das sombras", disse a criatura. "Você ouviu os latidos, agora você pertence a mim." Desesperado, Lucas tentou correr, mas seus pés não se moviam. Ele sentiu a presença da criatura crescendo, envolto em uma aura densa de terror. O latido que vinha da figura não parava, mas agora era como uma voz que se enroscava em sua mente, falando palavras incompreensíveis. Ele sabia que o que estava acontecendo não era normal. E o pior, ele sentia que o que quer que fosse aquilo, estava se aproximando de seu cachorro, Rufus, que, até então, parecia ser a única coisa que o conectava à realidade. Ao ouvir um grito de Rufus vindo de dentro de casa, Lucas tentou se soltar da força que o prendia, mas não conseguia. Quando finalmente conseguiu se mover, correu de volta para o interior da casa, mas ao abrir a porta, o que encontrou fez seu coração parar. Rufus estava deitado no chão, seu olhar vazio e um brilho vermelho intenso em seus olhos. Os latidos não paravam, mas agora, era uma tormenta dentro da cabeça de Lucas, como se todos os cães do mundo estivessem latindo ao mesmo tempo. O cachorro de Lucas não era mais o mesmo. Ele havia sido possuído por algo muito mais antigo, algo que aguardava por ele, pela sua fraqueza, para tomar controle. O último latido foi o mais estranho de todos. Parecia estar chamando por alguém. E a voz sussurrou: "Agora, você é meu, Lucas." Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma sensação estranha. Quando olhou ao redor, tudo parecia normal, mas seu corpo estava fraco, suas mãos tremiam. Rufus estava deitado ao lado dele, mas não o reconhecia mais como seu dono. O cachorro agora estava mais calmo, mas seu olhar vazio nunca o abandonou. Lucas tentou voltar à rotina, mas a cada dia que passava, ele sentia que a presença das sombras o envolvia ainda mais. Os latidos nunca pararam, eles agora estavam dentro de sua mente. Ele sentia que a criatura o observava, e que Rufus, de alguma forma, era a chave para tudo. No final, Lucas nunca conseguiu desvendar o que exatamente havia acontecido naquela noite, mas ele sabia que os latidos continuariam, e que o guardião das sombras o teria para sempre. Você já ouviu algo assim? Latidos que não saem da sua cabeça, ou até mesmo que parecem vir de algo, além do real? Já sentiu que algo ou alguém está te observando durante a noite? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas histórias. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder mais relatos sobrenaturais como esse. Até a próxima, se você ousar voltar. Ela achou que adotar um cãozinho idoso era um ato de amor, mas jamais imaginou que aquele beagle traria consigo uma maldição antiga. Quando ele começou a sussurrar seu nome durante a madrugada, ela percebeu que estava presa a algo muito mais sombrio do que podia entender. Cláudia sempre foi apaixonada por animais. Ela trabalhava em uma ONG que resgatava cães abandonados, e entre todos os voluntários, era a que mais se envolvia emocionalmente com cada história. Um dia, durante uma feira de adoção, ela conheceu um beagle idoso chamado Simão. Ele tinha os pelos brancos ao redor dos olhos, andava devagar e não interagia com ninguém.
Mas quando Cláudia se aproximou, ele a encarou de um jeito que ninguém conseguiu explicar. Foi como se ele a reconhecesse. Comovida com a solidão nos olhos do animal, Cláudia decidiu levá-lo para casa naquela mesma tarde. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Simão era calmo, dormia a maior parte do tempo e se alimentava bem. Mas, com o passar das semanas, Cláudia começou a notar comportamentos estranhos. Ele ficava encarando nada, principalmente de madrugada, como se enxergasse algo que não estava lá. Às vezes, ela acordava no meio da noite com um som de passos leves pela casa, mas sempre que saía para verificar, encontrava Simão parado na porta do quarto, como se estivesse esperando por ela. Certa noite, ao acender a luz da sala, viu o cachorro deitado de costas, com as patas enrijecidas no ar e a boca entreaberta, soltando um sussurro incompreensível. O que mais assustava Cláudia era que o sussurro parecia dizer seu nome. Ela tentava convencer a si mesma de que era fruto do cansaço, do estresse, mas aquilo se repetia com frequência. Então ela começou a gravar os momentos em que Simão ficava agitado. E foi numa dessas gravações que percebeu algo ainda mais perturbador. Ao desacelerar o áudio, o sussurro ficava claro. Não apenas o nome dela era dito, mas também frases desconexas, como ela vai ver, a dívida será paga, estou aqui desde antes de você nascer. Ela levou o material para um amigo que era perito em som e, após analisar os áudios, ele garantiu que não eram interferências ou montagens. Aquela voz não era humana. E mais, ela não vinha do cachorro, parecia ecoar dele. Cláudia decidiu investigar o passado de Simão. Voltou à ONG e conversou com os responsáveis pelo resgate. Descobriu que o Beagle fora encontrado numa casa abandonada na zona rural, ao lado de um corpo em estado avançado de decomposição. Segundo relatos, a polícia acreditava que o morador, um homem recluso e com histórico de práticas ocultistas, havia falecido dias antes, e o cachorro sobreviveu se alimentando de restos. Nenhuma família quis adotá-lo depois disso, até Cláudia aparecer. Um detalhe a deixou especialmente inquieta: ninguém sabia como o cachorro havia entrado na casa. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Naquela mesma noite, Cláudia teve um sonho vívido. Ela estava dentro de uma casa escura, com paredes riscadas por símbolos estranhos. No centro da sala, havia um altar feito de ossos de animais e velas negras. Simão estava lá, mas com olhos humanos, fitando-a com um olhar de desespero e ao mesmo tempo malícia. Quando ela tentou fugir, sentiu algo puxar seus pés e caiu no chão frio. Acordou gritando, com o coração disparado. Mas o pior ainda estava por vir. Ao levantar-se, viu que Simão estava deitado sobre seu peito, os olhos vermelhos como sangue, e a boca sussurrando intensamente. Ela o empurrou e correu para o banheiro. Trancou-se lá dentro, mas o som dos sussurros não parava. Eles estavam dentro da sua cabeça. Ela gritava, implorava para aquilo parar, até que algo a fez olhar no espelho. Em sua testa, um símbolo havia surgido, como se tivesse sido queimado em sua pele. O mesmo símbolo que ela vira nas paredes do sonho. Era como se ela tivesse sido marcada, selada por algum pacto que não lembrava ter feito. A conexão entre ela e o cachorro havia ultrapassado o físico. Agora, ela era parte do ritual. Cláudia tentou se livrar de Simão, mas todas as vezes que o levava para longe, ele reaparecia em casa na manhã seguinte, deitado sobre sua cama. Começou a perder a sanidade. Amigos se afastaram, dizendo que ela parecia outra pessoa. A casa, antes aconchegante, agora era um ambiente denso, frio, como se o tempo tivesse parado ali dentro. As lâmpadas queimavam com frequência. Quadros caíam sojinhos. E, em todas as madrugadas, os sussurros recomeçavam. Ela decidiu, então, voltar à casa onde Simão foi encontrado. Lá, cavou no chão da sala, onde o altar fora montado. Enterrou o cachorro ali, mesmo contra sua vontade, chorando. Mas quando jogou a última pá de terra, ouviu uma última frase vinda do nada: "Agora você me carrega." E o latido que ecoou em seguida não era de um cachorro, era um som grave, gutural, vindo de algo muito mais antigo do que qualquer alma. Você teria coragem de adotar um animal com um passado desconhecido? Já ouviu sussurros durante a noite que não consegue explicar? Deixe sua experiência nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem ama cachorros.
mas talvez nunca mais olhe para eles do mesmo jeito. Curta, se inscreva e ative as notificações. Ainda há muitos relatos para contar, se você tiver coragem de ouvir.